A resistência italiana é um evento fundador de uma nova Itália. Isso a difere de todas as outras resistências na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Leonardo Bianconi, eu sou professor de História, mestre em Literatura, e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre essas visões da resistência italiana. Estou aqui a convite da professora Patrícia Peterli, e esse vídeo integra o projeto Mapas Geopoéticos. A questão aqui é buscar entender por que a resistência italiana ocupa um espaço tão importante na cultura daquele país e muitas vezes é o centro das polêmicas, tanto do século XX e que atravessa até o século XXI. A questão é que a resistência italiana ela é fundadora da República Italiana. Então ela é um acontecimento que vai ser a geradora de um novo regime político para a Península Itálica. Ou seja, trata da experiência histórica que permitiu aos italianos imaginar uma nova Itália, diferente daquela que estava sendo construída no ventênio, nos 20 anos de regime fascista. Provavelmente é por isso que a resistência italiana não só é um acontecimento bélico, uma questão de guerra, mas é também uma explosão cultural. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, assim que acabou a Guerra de Resistência na Itália, e não apenas quando acabou, até durante ela, muitos artistas se empenharam a tentar contar aquela realidade. Para a gente ter uma ideia, Italo Calvino compara a uma questão fisiológica, a uma questão de uma vontade, uma necessidade de narrar aqueles acontecimentos, porque aquela guerra não tinha poupado ninguém. E aí, cito, ter saído de uma experiência, guerra civil, que não tinha poupado ninguém, estabelecia uma necessidade imediata de comunicação entre o escritor e seu público. Se estava face a face, à paridade, carregados de histórias para narrar. Cada um tinha tido a sua, cada um tinha vivido uma vida irregular, dramática e aventurosa. Nos arrancava a palavra da boca. Ou seja, significa que a gente não pode, em momento algum, pensar a resistência italiana distante da produção cultural e artística que ela gerou. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Uma outra particularidade da guerra de resistência italiana, comparado aos outros países europeus, é que a Itália e os italianos e os resistentes não combatiam apenas contra os nazistas invasores, mas eles também combatiam contra o inimigo interno, contra os fascistas. E isso deu origem a uma guerra civil, a uma verdadeira guerra civil. Expressão que não foi muito bem aceita logo depois da guerra, mas autores como Beppe Fenolio ou até historiadores como Claudio Pavone vão insistir no termo guerra civil para a guerra de resistência italiana. Isso também é outro detalhe importante para a gente pensar o nascimento dessa nova Itália. A questão é a seguinte, é importante, né? Agora a gente retomar uma questão cronológica para a gente entender como é que se deu essa guerra civil, como é que ela inicia e como é que ela termina. A gente tem que lembrar que em 1940 a Itália estava lutando na Segunda Guerra ao lado dos alemães, ou seja, eles faziam parte do eixo. Logo nos primeiros anos, a guerra já não vai muito bem, mas ainda assim a Itália fascista, a partir de Mussolini, insiste na manutenção dessa guerra. Até que a própria Itália e o próprio Partido Nacional, o Partido Nacional Fascista, percebe em 1943 que essa guerra não está indo bem. E em 25 de julho de 43, um golpe tira o Mussolini do poder e coloca o general Pietro Badoglio para assumir a Itália a partir de então. Tudo isso com o aval do rei. A partir desse momento, a Itália começa a articular o armistício com os aliados. Por outro lado, isso faz com que o território italiano se torne agora, a partir desse momento, palco da Segunda Guerra Mundial, algo que não tinha acontecido até então, porque as tropas nazistas invadem a Itália, porque consideram os italianos traidores. Então funciona assim, logo em 25 de julho, Mussolini é preso, destituído do poder e preso. O general Badoglio começa a articular o armistício. Nesse meio tempo,
as tropas nazistas invadem a Península Itálica e o Hitler manda soldados liberarem Mussolini da prisão. Mussolini, liberto da prisão, é colocado para assumir uma nova república italiana, a República Social Italiana, mais conhecida como República de Salò. Sediado em Salò, era uma tentativa de reorganizar o exército italiano para que esse colaborasse com os nazistas. Em 3 de setembro de 1943, o general Pietro Badoglio, junto com o rei Vítor Emanuel III, assinam o armistício com os aliados. E esse documento declara que a Itália não é mais beligerante contra os Estados Unidos e as outras tropas que compunham os aliados. Contudo, esse acordo ele fica escondido, ele fica em segredo até 8 de setembro, quando o general Pietro Badoglio, no rádio, anuncia o armistício, ao mesmo tempo em que ele não dá as diretrizes daquilo que os soldados, até então, do exército fascista deveriam fazer. Depois do anúncio, Pietro Badoglio e o rei fogem da Itália e abandonam a península à sua própria sorte, iniciando aí, deflagrando aí aquilo que a gente está entendendo aqui por guerra civil. Sobre esse acontecimento, nos anos de 43 a 1943 a 1944, por ocasião da ocupação nazista de Roma, o pintor Renato Guttuso fez algumas aquarelas, algumas serigrafias, e tem uma que eu gosto particularmente, que é essa daqui, que eu considero até bastante didática para a gente entender essa guerra civil e essa guerra de resistência italiana. Numa análise breve, o que a gente pode ver aqui? A gente tem essa mão vermelha representando o nazismo, até bastante interessante as unhas pontiagudas. Aqui embaixo nós temos o desenho do mapa da Itália, o sul, a Sicília, e entre o resistente armado e a península está a população civil acuada. Ao mesmo tempo em que esse resistente, essa representação de um partigiano, tenta expulsar essa mão nazista. Um outro detalhe importante que dá para a gente inferir sobre esse quadro é que ele desconsidera os fascistas. Isso é um dos detalhes que diz para a gente que a guerra de resistência italiana foi uma guerra civil, porque uma coisa comum em guerra civil é tentar destituir a nacionalidade do outro, a nacionalidade do inimigo. Então é por isso também que o termo guerra civil não foi aceito logo após a guerra, porque dizer guerra civil era também, de algum modo, considerar os fascistas italianos. Claro, tenta-se evitar, mas para todos os efeitos, os fascistas eram italianos. Como a gente pode imaginar, essa ocupação nazista, junto com o colaboracionismo fascista no norte da Itália, vai gerar uma série de retaliações contra a população civil. Essas retaliações, elas também geraram uma documentação bastante importante para a Itália republicana. A partir da publicação, em 1952, do livro Cartas de Condenados à Morte da Resistência Italiana. Ela é muito importante. Ela é importante porque, como diz o Claudio Pavone, historiador da resistência italiana, ela vai deixar claro qual era a visão de uma nova Itália. Por mais que essas pessoas tinham sido condenadas à morte, muitas vezes estavam diante de pelotão de fuzilamento, quando tiveram um momento para poder escrever as últimas palavras, praticamente nenhuma perdeu o otimismo daquela luta, ou seja, a verdadeira luta por uma liberação, a verdadeira luta por uma nova Itália. Cito, Claudio Pavone diz: a confiança em um futuro politicamente melhor tinha, assim na nascente como na foz, a confiança na vida e na humanidade. Esse era um traço característico de todos os movimentos de resistência. Esse otimismo era realmente compartilhado entre todos os que participaram da resistência, mas isso não significa que os partigianos
não tivessem todos a mesma visão de uma nova Itália ou todos a mesma visão ideológica e política. Isso é importante deixar claro. A resistência italiana, ela não tem uma única bandeira. Nós temos resistentes católicos, monarquistas, temos resistentes anarquistas, comunistas, socialistas. Então, praticamente, a resistência está representada em todos os segmentos da sociedade italiana. E essa também vai ser uma das características que vai permitir a fundação da Itália republicana a partir do plebiscito de 1946 e com a colocação em prática da República em 1948. E o que tentamos construir até aqui é essa visão da resistência não apenas como operações militares ou comparável a qualquer outra resistência na Europa durante a Segunda Guerra, mas uma resistência que foi atravessada por uma produção cultural muito intensa, por uma guerra civil fratricida muito violenta, por uma pluralidade de visão da futura Itália e, como consequência, a fundação da República Italiana. E os grandes protagonistas dessa guerra, que foram os partigiani, esses serão os personagens dos quais falaremos no próximo vídeo. Tudo isso que eu contei para vocês é algo muito reduzido, mas se vocês quiserem se aprofundar, eu vou deixar na descrição do vídeo a indicação bibliográfica das obras que foram citadas aqui. Um abraço e até mais.